A cidade de Passos, Minas Gerais, é uma cidade com vários fatos e histórias que não podem ficar esquecidas. E hoje você vai conhecer a história do seu José Pedro Teixeira, conhecido como Zé Baixinho, que já foi treinador, presidente, massagista, que ajudou muitos jovens através do futebol amador. Duarte 890 aqui, editor, lasca a vinheta. A história. Um abraço. A gente tem saudade do passado, no meu futebol, que eu comandei o futebol aqui em Passo mais de 20 anos. Inclusive, teve uma época, quando eu estava no esportivo, eu consegui tirar 15 meninos da droga. O único cara que bateu na mesa e me elogiou chamava Nivaldo Piotto. Hoje esses meninos, cada um tem uma profissão e boa. O mais ruim deles hoje é pedreiro. Hoje tem advogado da minha época, esses meninos que me acompanhou, então eu era muito respeitado com essa molecada. Eu nunca xinguei um moleque dentro de campo, nunca. Apenas eu gostava de elogiar eles para que eles ser obediente comigo e eles me obedeciam. O troféu que me deixou só muito o que falar, quando eu vim da roça, esse está aqui na mão aqui, foi um campeonato que teve no Educandário. Depois disso aí, na final, foi um campeonato que teve o regional, a gente foi campeão lá dentro de Pratapos. Eu ganhei aqui ficou 0-0 aqui com o Monte Santo. Depois eu estava com o jogador irregular. Comigo jogasse com o jogador irregular comigo contra o Guarani. Não tinha dois tempos não. Eu descobria, eles perdiam os pontos comigo. Esse aí eles perderam os pontos comigo, tinham lá de Monte Santo. Eu fui na federação, eu era vice-presidente da liga nessa época. Eu comuniquei na federação, eles passaram para mim o jogador que era afiliado na federação como profissional, e então não podia jogar um profissional, não podia jogar no amador disputando o campeonato da liga. Então a gente foi jogar com eles aqui, ficou 0-0, depois eles pediram para nós ir lá em Monte Santo, aí eu descobri que eles estavam jogador irregular, eu não fui. Aí eu, para poder jogar aqui, a gente ganhava deles 2-0, depois aí nós foi lá no outro domingo seguinte, foi lá, nós empatamos a 2-2, o Guarani foi campeão lá dentro de Pratapos. Esse aí para mim eu fiquei muito emocionado. Dessa época para cá, até eu não quis mais mexer com futebol, que é muito difícil. Eu preferi atrapalhar. Então, hoje eu até tenho meus uniformes, que eu tenho aqui, até eu já ia até repartir para todo jogador que passou pelo Guarani que foi campeão, então eu ia fazer a doação para eles. Aquele abraço, até outro dia, assim se Deus permitir. Bom dia pessoal, um forte abraço a todos. O motivo do qual hoje nós estamos aqui para poder fazer esse vídeo é para falar do senhor José Pedro Teixeira, o nosso querido Zé Baixinho, né? Zé Baixinho é uma pessoa que trabalhou à frente do Guarani aqui de Passos por um bom tempo, né? Proporcionou a nós todos grandes times, enfrentava de igual para igual as equipes de Oriente Nacional, Caram, Rio Grande, Açucareira, e o Guarani realmente deu a sua parada
por motivo muito óbvio, que é as promessas de político ao Zé Baixinho. O Zé Baixinho tinha um sonho de fazer um centro de treinamento para poder acolher os jogadores da Juventude Passos, mas não foi atendido e ele cansou. Não só ele, como muitos e outros, né, no qual eu também estou incluído, estou inserido a esse cansaço que a nossa cidade nos proporcionou, por políticos, né, que vêm prometendo e não cumpriram. Então o Zé Baixinho fez parte desse grupo seleto de pessoas boas que lidaram com o futebol de Passos, a quem eu quero aqui desejar um nosso abraço fortíssimo, que Deus abençoe, que o Zé Baixinho tenha bastante tempo de vida, independente de futebol ou não. E fica aqui um legado, né, Zé? O Zé deixou uma lembrança boa do Guarani, trazendo pessoas boas para o seu lado, né? Proporcionou para os jovens, muitos jovens de Passos, um grande trabalho aprendendo futebol. O Zé Baixinho realmente deixou uma lacuna muito grande no Guarani, até então que o Guarani não mais voltou às suas disputas oficiais. Mas isso não é porque o cara desanimou, é que ele cansou de promessas, cansou de receber ajudas que nunca chegava, e assim a mesma coisa é o futebol passense, que vai chegando ao fim. Ilusões vão prometer muito, mas cumprir que é bom nada, né, Zé? Um forte abraço, Zé. Tudo de bom para você, que você tenha aí sucesso na sua vida particular. Seu José Pedro Teixeira, meu querido Zé Baixinho, aqui é Sidney, passando para prestar essa homenagem ao senhor. Infelizmente eu não tive o privilégio de poder jogar no Guarani, porque à época eu também era jogador e já fazia parte das categorias de base lá da Ponte, em Campinas. E quando vinha para Passos, infelizmente não dava para eu participar de nenhum evento, jogo. Mas nós tivemos assim muito tempo de convivência. O senhor sempre foi uma pessoa muito importante. É difícil quem ama o esporte aqui em Passos e região que não conheça o senhor. E além do senhor, toda a família que a gente tem um estreito relacionamento. Passando aqui para te deixar esse meu abraço, esse meu carinho, dizer que o senhor é uma pessoa muito especial. O senhor mora no nosso coração. Eu tenho assim boas lembranças de longas conversas que a gente tinha quando eu ia na oficina, lá junto com o Edilson, lá no posto 2001, que o senhor sempre passava por lá, quando nós nos encontrávamos nos estádios de futebol. E eu lembro do carinho que o senhor tinha por mim, e isso daí me marcou muito na minha história, na minha vida. Olha, um beijo no coração do senhor, muita vida, muita saúde, muita alegria. Que o Senhor Deus continue ainda abençoando ricamente o senhor em todas as áreas. Um abraço do Sidney, moro hoje em Furnas, por isso que não vou tanto a Passos. Então logo estiver aí eu vou lá passear para a gente bater um papo, conversar um pouco. Um beijo, seu Zé. Boa noite, meus amigos. Estou passando por aqui deixando uma grande homenagem a uma grande pessoa que representou uma parte muito boa no futebol nosso amador aqui em Passos, que é o Zé Baixinho do Guarani. O que eu tenho que hoje resolvi mandar essa homenagem para ele, porque eu hoje ele fez parte muito da minha vida no futebol, do amador, lógico. A gente era mais rapazinho, sempre com ele. Ele era tudo para nós, que era professor, presidente, fazia de tudo, carregava esse time, dependente de qualquer dificuldade que existia no futebol aqui na nossa cidade do Amador. E ele sempre representou bem o Guarani. E aqui eu presto essa homenagem a ele, a Zé Baixinho. Talvez, não sei se o senhor ainda lembra de mim de época, eu sempre gostava de jogar ali pelo lado direito. O senhor de vez em quando ainda falava com a gente tinha uma palestra, o senhor tratava a gente como um filho do senhor. O filho, né, o escuro que depois o senhor não tinha, mas de coração, o que o senhor fazia pra gente, a gente tinha muita recordação disso, ficava muito feliz. Pegava a chuteirinha sempre dando junto com o senhor para baixo para cima, representando o Guarani, e o senhor sempre estava ali, representando muito bem o futebol amador aqui em Passos, né, com a equipe do Guarani Futebol Clube. Olá você, que felicidade poder participar dessa grande homenagem, meu amigo Zé Baixinho. Ou falar em Zé Baixinho, você lembra do Guarani, né? Timaços que o Guarani sempre montou na
sob o comando do Zé Baixinho. Eu me lembro que eu até participei de um time quando jogava ali no Canário. E o Zé Baixinho sempre foi esse abnegado, esse ícone do futebol de Passos, né? Eu acho que o Zé Baixinho poderia ter seu valor melhor reconhecido pelas autoridades locais, já que ele sempre ajudou aí o pessoal do futebol amador. Mas para mim é um prazeraço, né? Uma alegria enorme poder falar dessa pessoa bondosa, essa pessoa amiga, carismática, sempre pronto para ajudar quem quer que seja. E o Zé Baixinho está nessa, né? Ele representou muito, e representa ainda, é claro, muito bem o nosso futebol amador, né? Sempre ajudou as pessoas, a equipe, e sempre montou seu timaço do Guarani disputando os campeonatos. O Zé Baixinho eu sou até suspeito de falar, porque eu gosto demais dele. O Zé Baixinho, quando eu ainda estava na Rádio Paz, no programa esportivo Bola no Ar, ele sempre participava, mandava os noticiários, né? Ia ao vivo, e é uma grande pessoa. Então tá de parabéns aí. Eu fico muito feliz de poder participar dessa grande homenagem ao meu grande amigo Zé Baixinho, uma pessoa íntegra e que tem muitos, mas muitos amigos mesmo no nosso futebol amador. Com certeza, talvez ele não saiba disso, mas pode ter certeza de uma coisa, Zé Baixinho, o pessoal do futebol amador te adora, pelo que você foi e pelo que você é. Parabéns, que essa homenagem possa ser a primeira, ou não é a primeira, mas que possa vir muitas outras homenagens, já que você merece tudo de bom, tudo que você fez pelo nosso futebol amador. Um abração, Deus te abençoe, meu amigo Zé Baixinho. E aí, galera, boa noite. Vim aqui para poder estar aqui, né, fazendo esse vídeo. O nosso amigo Zé Baixinho. Por que eu escolhi esse lugar? Porque aqui é onde que eu tive minha passagem, né? Futebol amador aí, com várias conquistas. Muita gente me conhece como Marquinho da Rio Grande. Joguei sim lá da minha adolescência, dos meus 14 anos até os 20 e poucos anos, 24, 25 anos por aí. Também passei pela Caciense, joguei lá 3 anos e fui campeão também. E vários outros times aí, se eu for citar, vai ser muitos. Mas eu quero falar especificamente onde eu joguei também pelo time do Zé Baixinho e também fui campeão, né? O Zé Baixinho sabe disso, né? É onde a gente teve uma decisão muito difícil, que foi lá em Pratápolis, onde eu acho que eles jogavam pelo empate e a gente estava empatando, acho que até os 45, mais os acréscimos do segundo tempo. E aí o time dele já estava catimbando, a torcida já gritando, eles gostavam também bastante do futebol lá, né? E com isso eles achavam que o jogo estava ganho, e não é assim que funciona. O jogador tem que acreditar até o final, e com nós não foi diferente. Nós tínhamos uma grande equipe e saberíamos que a gente tinha que lutar até o final para poder ser campeão. E não foi diferente. No finalzinho do jogo a gente sofreu uma falta na intermediária, onde, se eu não me engano, essa falta foi cobrada, não sei se foi pelo Clebinho, e quem fez o gol foi o Ganô. Então a gente foi difícil, mas a gente conseguiu sair de lá com o título, porque depois ainda teve uma pequena treta lá, né, Zé Baixinho, que o time deles não aceitava, né? E graças a Deus a gente pôde trazer esse título para você aí. Então é do meu coração, do fundo do meu coração que eu tô aqui para poder te falar para você. Você colaborou bastante com o futebol amador e foi um prazer enorme, né, fazer parte desse grupo que foi campeão com você. Então, eu falar de você, tudo que eu falar aqui vai ser pouco, porque você como homem, como pai, como sogro do Maurílio aí, né, Maurílio, né? E como um grande homem também, quero desejar muita felicidade, saúde, paz e alegria no seu coração, e de um cara que você também marcou a minha história, também com esse título que nessa época eu joguei para você. Então fica aqui a minha homenagem, de todo carinho, do fundo do meu coração, do Marquinho para o Zé Baixinho. Um grande abraço, Zé Baixinho. Passa o tempo passar, isso ninguém consegue tirar da gente, tá? Um beijão no coração, fique com Deus, Deus abençoe. Tchau, um abraço. Você mora aqui no meu coração, Zé Baixinho. Beijo. Tamo junto, hein, galera.
E aí, Maurílio, tudo bem? Tava aqui pensando esses dias, rapaz. Quando a gente jogava no esportivo, né? Quando começou tudo. E tava lembrando das pessoas, né? Que tiveram a contribuição, que fizeram parte, né? Da formação daquele time. Eu lembro muito bem do seu sogro, rapaz. Aquele dia que você pôs eu pra conversar com ele aí um pouquinho. Eu lembro muito bem dele, que ele teve uma grande parcela de contribuição, né? Para a formação daquele time, na revelação de jogadores, né? Do juvenil e a molecada que ele revelou, né? E eu queria mandar um abraço para ele aí, certo? E que ele foi muito importante na formação do esportivo naquela época. E nós, né, os jogadores mais velhos, tivemos o prazer de jogar com algumas revelações que ele promoveu, né? E queria mandar um grande abraço para você, para ele, certo? E tudo de bom para vocês, tá bom? Valeu, irmão. Bom, primeiramente, boa noite, Zé Baixinho. Boa noite, Maurílio, minha esquerda. Jogamos junto aí por grandes equipes aqui da região e de Passos. Falar dessa pessoa do Zé Baixinho, no meu passado, assim que eu comecei, né, no futebol amador de Passos, aliás, antes de eu começar no futebol amador, eu estive no esportivo, joguei no esportivo no infantil, joguei no juvenil e joguei no júnior. Mas por motivos maiores, não pude dar sequência à minha carreira. E assim que eu saí do esportivo, conheci a pessoa do Zé Baixinho. Ele ia muito lá no esportivo, ver os jogos, né, do time. E ele me convidou para mim fazer parte da equipe dele. Ele tinha uma equipe chamada Guarani. Aí, aceitei o convite. Para mim foi muito bom, foi muito glorioso jogar no Guarani, onde eu fiz muitas amizades. Pelo tipo do Guarani, que o meu treinador foi o Zé Baixinho, que eu me lembre, e eu ganhei 2 Copa Passos, ganhei também um regional. Tem jogos igual o jogo em Pratápolis, o jogo também que eu tive em Cássia. São jogos para mim que foram marcantes na minha carreira, né? Enquanto eu estava jogando pro time do Guarani. Baixinho, eu tenho muito a agradecer a você, porque naquela época, o que você fez pela juventude, pela garotada, dando a eles oportunidade, né, de jogar bola. Para eles foi um paizão. Para mim também você foi um pai, um grande amigo, uma pessoa que eu tenho no fundo do meu coração. Eu agradeço muito a você pelo que você fez por mim, por ter me dado sequência na minha curta carreira de jogador. Agradeço mesmo do fundo do meu coração. Espero que você esteja bem, você esteja com Deus, que Jesus possa estar sempre cuidando da sua saúde, seus familiares, e que você sempre seja essa pessoa boa, maravilhosa que é. Ô Zé Baixinho, boa noite, Zé Baixinho. Parabéns, viu, Zé Baixinho? Mais um ano de vida, que Deus te abençoe, te ilumine. Vou falar uma coisa pro senhor.
O senhor foi uma pessoa muito importante no futebol de Passos. O Guarani do senhor era difícil demais jogar contra vocês. Raramente a gente conseguiu uma vitória em cima de vocês. Aí, elenco bom que o senhor tinha, que o senhor montava, hein? Tá faltando pessoas assim, que montam elenco bom, humilde e time de responsabilidade e qualidade, né? Parabéns, Zé Baixinho. Um abraço, né? É um prazer para mim dar os parabéns pro senhor, que o senhor foi uma pessoa muito importante para nós aqui, na área de esporte, e como pessoa também, foi um exemplo para nós. Parabéns, Zé Baixinho. Ô, meu amigo Zé Baixinho, o maior desportista de Passos, né? Quem está falando é Reginaldo Santana, seu atleta, né? Fui jogador do Guarani do Zé Baixinho, né? E um dos maiores desportistas que Passos já teve. O cara que estava ali sempre à frente ali do futebol, lutando, dando sua vida, né, pelo futebol, pelo esporte. E nem só foi o Guarani, como ele esteve ajudando lá no esportivo, em outros times. A sua vida foi, viu, Zé Baixinho, dedicada ao esporte de Passos. Né, você merecia, era uma homenagem, né, do município, merecia uma medalha do Poder Legislativo, um nome de rua, porque você realmente é uma figura muito importante para Passos, viu? E principalmente para o esporte. Um abraço, Zé Baixinho, né? E que saiba que eu tenho uma grande admiração e consideração por você, pelo que você fez pelo esporte de Passos. Valeu, um abraço. Zé Baixinho, nesse dia gostaria de desejar para o senhor os meus parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Deus possa te abençoar na sua vida, na vida da sua família. Eu tenho a honra de ter participado dessa grande família que foi o time de futebol do Guarani do Zé Baixinho, do qual o senhor era o presidente, era o nosso treinador e ajudou na minha formação como atleta, que eu fui a minha vida toda, como pessoa. Eu quero te agradecer, Zé, por tudo que você representou na minha vida. Tá joia? Um grande abraço, fica com Deus e muitas felicidades para você. Meu amigo José Baixinho, que prazer quando o Maurílio me procurou fazer esse vídeo para você. Que satisfação que eu fiquei. A nossa história começou bem antes do futebol, né, Zé? Você lembra? Eu cismei de tirar a carteira de motorista, de caminhão, e de carro eu já tinha. E fui atrás do Zé. Tinha um caminhão verde, que eu tinha acho que mudado para a cidade há pouco tempo, que ele trouxe esse caminhão e eu fui lá atrás dele. Zé, me dá umas aulas aí para mim tirar a carteira de motorista. Ele falou, não, vamos. E nós saíamos no caminhão dele aí. E ali começou a nossa amizade, depois passou para o futebol. O Zé é uma pessoa que, quem teve com o Zé, trabalhou com o Zé, é que sabe quem que é o Zé. É uma pessoa maravilhosa, o coração dele é do tamanho de um bonde, é uma abóbora no peito que ele tem. E outra coisa, o Zé Baixinho é uma pessoa, ele tem o olho clínico, ele sempre montou time bom, time forte, time organizado. E quando eu cheguei a ser atleta do Guarani com o Zé Baixinho. E depois eu encerrei minha carreira de futebol, fiquei só no veterano e fui ajudar o Zé na caminhada de futebol. Olha, que satisfação que eu tive na minha vida. Foi uma das pessoas boas que esteve do meu lado. E nós tínhamos umas histórias, assim, complicadas, porque às vezes as nossas ideias não batiam, mas eu sabia que ele era bom na coisa, muito bom, Zé. E teve um jogo uma vez que engraçado, ele falou para mim assim, olha, Cadu, eu tenho um sonho de ser campeão regional. Falei, Zé, campeão regional é muito difícil, Zé. O regional hoje de Passos ele é muito forte, naquela época o amador era muito forte. Rio Grande, Açucareira, Caram, Caciense, Platapos, Alpinópolis, Carmo do Rio Claro, tudo timaço. Ele falou, não, mas nós vamos montar um time e nós vamos ser campeão. Ele tinha uma convicção e era sério. As coisas dele, eu até pensava que ele estava brincando. Não levei muito a sério a primeira vez, não. Aí ele me procurou de novo. Como é que é? Nós vamos montar esse time para ser campeão ou não vamos?
Não, vamos, mãe. Então vamos. Você quer montar mesmo? Quero. Zé, isso aí às vezes fica caro. Não fica caro não. Eu arrumo os patrocínios aí e não fica caro não. Não, vamos fazer. Vamos fazer então. E começamos a montar um time. Aí eu falei, Zé, sabe o que é? O amador é amador, tudo bem, mas se não treinar, não dá. Não, nós vamos treinar lá no esportivo. Arrumou o campo do esportivo. O Guarani estava treinando lá. E teve um jogo lá, ia ter um jogo na Açucareira, e deu uma chuva muito forte lá no estádio. Quebrou árvore, e cheguei lá, tinha 7 jogadores. Aí eu falei, Zé, 7 jogadores, nós já estamos atrasados. Ele falou, não, pode ir indo aí que eu vou pegar o carro, vou atrás desse pessoal para levar para lá. Eu falei, não vai não. Vamos embora com 7 mesmo. Ele falou, você perdeu o juiz? Jogar com 7? Eu falei, não, Zé. Deixa eu explicar para você. 7 não está aqui? Eles não vieram? Os outros não vieram porque não quiseram vir. Então vamos embora. Não, mas você não tem jeito. Não, Zé. Nós vamos chegar lá, ver se tem alguém lá. Ele falou, não vai ter não, essa chuva e tudo. Ninguém vai para lá. Nós não veio aqui, não vai lá também. Vamos embora, Zé. Aí larga o carro e vamos embora. Ele largou o carro, mas triste. Entrou no carro, no ônibus triste. E vamos embora. Aí chegamos lá, tinha 10. Falei, Zé, tá vendo? Tem 3 aí, 10. Mas é mesmo assim? Eu falei, não, Zé, vamos jogar. E nosso time tá bem. Vamos ver o que vai dar. Precisamos jogar. Jogamos, ganhamos de 1-0. 1-0 foi uma festa. Porque 10 jogadores lá na Açucareira, fortíssimo. Começamos a sonhar que poderia ser campeão. Ainda falei para Zé, não vai dar entrevista na imprensa, não. Na imprensa você fala agora que o time nosso tá forte, que vai ser campeão. Não é bem assim, não. Vamos trabalhar primeiro, vamos ver até onde nós vamos chegar. Eu também estou achando que nosso time tem condições de chegar. Nós dois temos que sonhar, temos que acreditar, temos que falar. Mas a imprensa não, deixa a imprensa a hora que a gente vê lá na hora de falar. Ainda nós não estamos falando. Se for falar, fala que nós estamos preparando. Então, estamos lutando para que nós chegamos. E assim fizemos. E olha, fomos para a final com Platapos. Lá em Platapos. Sábado chegou lá no bar, lá em casa. Cadê amanhã, hein? Como é que nós vamos fazer? Foi fazer? Nós está prontinho, hein? O time está até pronto, Zé. Está até escalado o time já. Prontinho nós está. Não, mas lá é difícil. Claro que é difícil. Mas nós vamos jogar. Se vocês dão bobeira, nós vamos beliscar. Nós vamos ser campeão se vocês dão bobeira. Se não dá, e sabe que vai enfrentar um time forte. O problema é deles. Estão jogando em casa e nós vamos lá para ser campeão. Quem tem que lutar para não deixar nós ser campeão é eles. E isso deu. Campeão em Platapos. Foi o que festão. Então, quem trabalhou com o Zé sabe. Eu sei, o Maurílio e quantos que trabalham lá. Ele é uma pessoa muito boa. O lugar que ele estava não tinha cornetagem. Ele era fiel a seus atletas, aos seus diretores todos. E lá no Guarani tinha uma vantagem muito grande. O uniforme cheirava. Todo mundo era doido para jogar no Guarani, porque era o uniforme, a dona Rosária e as meninas cuidavam que aquele maravilha de uniforme. Bonito e limpo. Pois é isso aí. A gente falando de saudade, de pessoas que passam, e não pode deixar atrás de falar numa pessoa que foi um grande colaborador aqui do amador de Passos, Zé Baixinho, do seu grande time, Guarani. Por lá passaram grandes jogadores. Se eu for enumerar aqui, eu vou gastar muito tempo no vídeo. Então, Zé Baixinho, quero deixar um abraço para você aqui. E que se você tiver oportunidade de estar voltando, se envolver no futebol, nem for nos bastidores, que venha, porque isso tem uma cachaça que a gente não manda. Um abraço. Beleza, tudo na paz. Parei aqui um pouquinho agora para gravar esse vídeo aqui para um grande amigo, um irmão, um paizão, Zé Baixinho. Lembro como se fosse hoje, né? Mais de 30 anos atrás, quando tive essa oportunidade, né? Ele me convidou para jogar, disputar um campeonato do Guarani. E foi eu e meu irmão Zé Francisco, né? Que é o Bet, né? Falar porque Zé Baixinho, depois de tanto tempo, né, Zé Baixinho? 30 anos, né? Não vai ser nem difícil lembrar. Mas eu nunca esqueci de você. Você, para nós, foi um orientador, um treinador, um presidente que dispensa comentário, né? Difícil você encontrar palavras para agradecer
por tudo que você foi, né? Você foi uma bênção nas nossas vidas, né? Na minha vida. Para mim foi um prazerzão passar pelo Guarani, jogar com você. Você é um grande apoiador, né? Como você me incentivou na época, eu estava precisando muito naquela época de incentivo, né? E você deu uma alavancada, né? Na minha disposição para continuar a viver, continuar a abraçar a vida com sabedoria. Obrigado, Zé Baixinho, por tudo. Olha, você tá gravado na minha mente e no meu coração. Você é um paizão, viu? Um grande abraço, um beijo no seu coração. Deus abençoe você e toda a sua família grandemente. Fica na paz. Um beijo no seu coração, Zé Baixinho. Quando eu for em Passos, estou um pouquinho longe, estou em Palmas, Tocantins. Quando eu for em Passos, vou te visitar para a gente trocar aquela ideia e relembrar os bons tempos. Obrigado por tudo. Fica na paz. Aqui é o Bete Paulo Roberto. Valeu? Um abraço. Obrigado. Olá, tudo bem com vocês? Passando aqui hoje exclusivamente para mandar um abraço, né, bem carinhoso para o meu amigo Zé Baixinho. Zé Baixinho, que foi meu treinador no Guarani, é uma equipe amadora, uma equipe de base que nós tínhamos aqui em Passos. E eu creio, né, quem já ouviu falar, não tem como falar de Guarani sem Zé Baixinho e Zé Baixinho sem Guarani. E se a gente tem alguns pais no futebol, o Zé Baixinho foi um deles. Então eu tenho muita gratidão, né, pela vida do Zé, como pessoa, como homem, como treinador, como cuidador, né, daquele pessoal da nossa infância, da nossa adolescência, e lembranças de momentos maravilhosos, gostosos, né, de cada partida, de cada viagem, cada jogo que nós tínhamos aí, quando éramos aí infantil, juvenil, aqui na cidade de Passos. Então eu estou passando, Zé, para deixar o meu abraço, o meu carinho para você e dizer que tem um destino, né, e você está num processo, e no processo ainda não acabou, ainda não finalizou. Você precisa chegar nesse destino onde terá um propósito. E eu creio que Deus ainda tem coisas grandes para a tua vida, a nível de esporte, a nível da tua casa, da tua família, na tua vida, na tua saúde. E eu agradeço muito por ter te conhecido, de poder ter tido o prazer de estar com você em meio ao futebol. Olá, meus amigos, boa noite. Quem fala é Marquinhos Rosa, ex-atleta profissional, com passagem por Clube Esportivo de Futebol, Associação Atlética Caldense, Curitiba, Joinville, Avaí, Ceará e outros. Hoje eu vim aqui para falar de uma pessoa muito especial na minha vida, na minha carreira, de outros atletas também que conseguiram o êxito de ser um atleta profissional, principalmente na vida de muitos amadores e do nosso esporte amador. Ser humano a quem eu me refiro é o nosso amigo querido Zé Baixinho. Ele que fez muito por nós, ele que deu oportunidade a muitos, e aquele que o nosso esporte amador será eternamente grato. A gratidão é uma das grandes virtudes do ser humano. Nós que tivemos o prazer de jogar pelo seu time, de conhecer o ser humano que você é, somos gratos por tudo que você fez por nós e que você fez pelo nosso esporte amador. Deus abençoe sua vida ricamente. Grande abraço. Querido Zé Baixinho, tudo bom com você, meu querido? Quanto tempo, né? Já se vão aí mais de 30 anos. Mas quero aqui deixar o meu agradecimento a você pelo apoio que você sempre deu aí à juventude, né, aí de Passos e toda a região. Sempre esteve aí apoiando, né, não medindo esforços para ajudar os jovens, aqueles que tinham um sonho, né,
de se tornar um jogador profissional e muito mais do que isso, né? Ajudando a formar cidadãos de bem. Quero te mandar um forte abraço, te agradecer, que Deus te abençoe e te retribua. Não sei se você está lembrado de mim, tá? Sou Fronteira, estive em Passos no Esportivo, nos anos de 86, se não me engano, até 90. E sou fruto também desse apoio seu aí, tá? Então continue lançando sementes, ok, meu querido? A semente boa que você sempre plantou aí e ela frutificou, deu bons frutos. Eu creio que muitos foram abençoados aí por você. Continue, tá? Continue lançando sementes, porque Deus abençoa, tá ok? Quero te agradecer então, te mandar aí um forte abraço a você, a sua família, todos os seus aí. Receba o meu carinho, tá bom, meu querido? E quando estiver passando aí em Passos, se Deus permitir, quero te dar um forte abraço e te agradecer pessoalmente, tá bom? Fique com Deus e tudo de bom para você, meu amigo. Um abraço. Alô, galera do esporte, um forte abraço para todos vocês que estão acompanhando esse vídeo aí, para falar um pouquinho do Zé, né? Zé Baixinho, meu treinador, fui jogador do Zé Baixinho lá nos áureos tempos da década de 80, né? No início dos anos 90. A gente jogou muitos jogos aí, rodamos a região. Uma vez nós fomos jogar lá no Uzinho, tomamos de 5 no primeiro tempo. O Zé Baixinho falou assim: não, gente, vamos segurar no segundo tempo aí para não tomar uma goleada histórica. Mas o Zé é uma pessoa muito querida por todos nós do esporte, né? Tem várias passagens com ele no Guarani, né, no próprio futebol profissional, mas a que eu mais me lembro mesmo foi quando o Zé Baixinho ganhou um campeonato e foi dar uma entrevista, se não me engano, para o meu amigo Durval Félix, e virou assim e falou assim: porque aqui em Passos, não sei se vocês lembram, quem distribuía cerveja aqui era a Antártica, né, que era JJ Bebidas, e tinha o Zé da Antártica, famoso Zé da Antártica. Aí o Zé Baixinho falou assim: gente, eu queria agradecer ao Zé da Antártica as bramas que ele mandou lá pra nós, que era o maior concorrente dele. Zé, esse vídeo aí é para te parabenizar por tudo que você fez de bom aí pro nosso esporte, viu? Um abração pra você, pra sua família, pelos seus títulos, pela vontade que você sempre teve de valorizar o nosso esporte amador, o futebol profissional. Tenho honra de ser seu amigo. Parabéns, sucesso, fica com Deus. Aqui é o Elton, ex-atleta do Clube Esportivo de Futebol. Estou aqui para falar sobre um grande amigo, Zé Baixinho, sogro do Maurílio. Ele foi muito importante para a história do esportivo. Um grande amigo de todos os jogadores, eu muito na República, ajudava a gente, o que a gente precisava, sempre conversava com ele. Ele estava pronto para ajudar um ou outro jogadores. Um colaborador da diretoria do clube, ajudava também muitos da diretoria na época do Taquim. Também ajudou muito o futebol amador da cidade, como dirigente de clubes, dono de clubes, presidente de alguns clubes amadores. Acima de tudo, Zé Baixinho foi e é um grande ser humano e um excelente pai de família. O Maurílio sabe falar melhor sobre isso, que é genro dele e está sempre convivendo junto com ele. Mas para mim foi uma grande pessoa. Tive o prazer de conhecê-lo. Mas estou aqui, né, para falar dessa pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito, né, conhecido como seu Zé Baixinho, né, uma pessoa que eu tive a oportunidade de jogar com ele no Guarani, daqui de Passos, né, e eu pude conhecer essa pessoa maravilhosa. E quero desejar para ele aqui, deixar para ele um abraço quando a gente se vê, né? Aquele papo, aquela festa que a gente faz, né? Uma pessoa muito carinhosa, né? Eu tenho o costume de brincar com ele, de chamar ele de Castor de Andrade, né? O homem do dinheiro, né? Que mantinha o futebol aí. Então, assim, é uma alegria muito grande quando a gente se vê, né? E eu quero deixar para ele um forte abraço, né? Carinhosamente. E falar para ele, seu Zé, esqueceu do meu peixe não, né? Que tá me devendo, né? Diz que pega, né? Diz que vai, pesca, pega muito, mas até hoje meu peixe não chegou. Tô esperando, hein? Um abraço, tchau, até mais. Olá, tudo bem? Parabéns aí pela homenagem, pela justa homenagem ao Zé Baixinho do Guarani.
um desportista nato. Quando nós estávamos com a equipe de esportes lá do Carlos Bruno, do Saninho Andrade, na Rádio Minas Liberdade Esporte Total, todos os dias no programa, ou ele estava lá presente, ou ele mandava um noticiário. E a gente via que ali tinha uma paixão muito grande, principalmente pelo esporte amador. Zé Baixinho, pai, Zé Baixinho esposo, Zé Baixinho hoje pescador que adora pescar, mas sempre o Zé Baixinho do Guarani, o Zé Baixinho do futebol amador, que lutava bravamente para manter aí os campeonatos que participava, uma participação gloriosa do Guarani, do futebol amador, em tempos áureos do futebol, e até hoje eu tenho certeza que, não mais militando no esporte amador, eu tenho certeza que ele é um grande torcedor, acompanha de perto, e sem dúvida nenhuma, Zé Baixinho, você contribuiu e muito, muito mesmo para o esporte amador. Um grande abraço, parabéns e continue torcendo, continue lutando, continue sendo esse simpatizante pelo futebol amador. Futebol amador de tantas glórias, de tantas conquistas, de tantas alegrias, que hoje também tem, felizmente, você deixou o seu legado e deixou com que outros Zé Baixinhos que gostam do futebol amador possam fomentar esse esporte aqui na nossa cidade. Parabéns e uma justa homenagem. Se inscreva, segue no canal, compartilhe. Ótima homenagem justa ao Zé Baixinho do Guarani. Meu abraço, orgulho de ser seu amigo. Até mais. Bom, gente, falar do Zé Baixinho é fácil, né? Um cara trabalhador, né? Arriscou tudo, né? Montou uma empresa, né? Corajoso, né? Meu parceiro de pescaria. Pelas fotos vocês viram aí, né? Quanto a gente se diverte pescando, uma das coisas mais maravilhosas que tem é pescar. E eu vou pescar com ele, né? E é muito bacana, né? Chegar lá no rio e pegar aqueles peixes maravilhosos. Quero parabenizar vocês, Zé Baixinho, pelo que você fez pelo futebol de Passos, né? Suas conquistas, né? Uma família maravilhosa. O senhor é merecedor de muitas bênçãos, né? Ainda tem muita coisa para o senhor ainda, né? O melhor de Deus ainda está por vir, né? Então eu desejo saúde, paz, alegria, né? E continue sendo essa pessoa alegre, né? Divertido, corajoso. Que Deus te dê muita saúde, alegria, paz, para você continuar pescando, né? Pegando esses peixão. Muito bacana, viu? Aquele abraço. Deus abençoe, né? Obrigado por tudo que o senhor tem feito, né? Amém? Ter dado a sua filha para me casar, né? Estamos até hoje, 38 anos, né? Não é moleza, não é fácil, mas Deus dá graça. Aquele abraço para todos, viu? Um abraço para o senhor também. Um beijo no coração. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar de um desportista de Passos, uma pessoa que ficou a vida toda voltada para o futebol amador de Passos, e é o Zé Baixinho, né? Zé Baixinho foi uma pessoa que fez com que o futebol amador em Passos crescesse naqueles tempos áureos, né? De futebol amador e tanto futebol profissional em Passos. Eu joguei no time do Zé Baixinho, até por uma vez nós jogamos lá no Caram, onde ganhamos por 6-0 e eu fiz 5 gols nesse jogo. O Zé Baixinho, após o término do jogo, veio brincar comigo e falou para mim: hoje você pode beber e comer o que você quiser. Então, coisas do futebol amador, né? Nós que passamos aí por algumas equipes de futebol amador e até mesmo profissionais fora de Passos. Então, quero aqui hoje deixar o meu abraço, um grande abraço a você, Zé Baixinho, e dizer para toda a população que este fez a diferença do futebol amador em Passos. Um grande abraço, Zé Baixinho. Fica com Deus. O Maurílio me pediu para falar alguma coisa sobre o nosso Zé Pedro Teixeira. Falando esse nome, José Pedro Teixeira, quase ninguém vai saber quem é. Mas a hora que você fala Zé Baixinho, não tem quem não conheça. Zé Baixinho, um batalhador do nosso esporte amador, dirigente do Guarani, era tudo no Guarani, né? Presidente, treinador, roupeiro, massagista, tudo ele fazia. Além de levar os noticiários no Bola no Ar,
e também ser entrevistado por nós. No esportivo também participou do Juvenil do Esportivo e também não perdia um jogo. É um desportista desses natos que já nascem gostando da bola, gostando do esporte. O legado que o Zé Baixinho vai deixar para nós e para essas futuras gerações é um legado de amor ao esporte, sem propina, sem dinheiro, mas que fazia com muito gosto e com muita satisfação. Zé Baixinho, no seu coração, um beijo do seu amigo Durval Félix e uma alegria muito grande participar, como outros companheiros, desta sua linda história. Um abraço. Boa tarde, José. Um abraço, Telo. Essa pequena homenagem que o pessoal está falando com você, falando sua importância para o futebol amador, é uma coisa que ninguém vai esquecer. O pouco que você fez foi muito para muita gente. Essa dedicação que você teve no amador, principalmente no Guarani. A gente fica grato de poder ter participado com você em alguns momentos da sua vida. Um abraço. Que Deus te abençoe muito. Grande Zé Baixinho, aquele abraço, meu caro. Quero deixar aqui o meu agradecimento pelo que você fez pelo futebol amador de Passos e região, principalmente quando foi presidente, quando fundou, quando era dirigente do Guarani, que infelizmente não está mais com suas atividades em dia, mas seria mais um time amador para engrandecer o nosso esporte. Você contribuiu bastante, meu caro, ajudando vários jovens através do futebol. Garotos na época e que hoje estão aí espalhados por esse Brasilzão afora praticando futebol. Quiçá alguns até profissionais. Você foi muito importante para o desporto passense, para o esporte passense, para o futebol amador passense. Tá bom, Zé Baixinho? Um grande abraço. Seu Zé, gostaria de dizer para o senhor que as pessoas se mostram especiais independente do tempo de convivência que a gente tem. O meu pouco tempo de convivência ao seu lado, ele já me mostrou, tanto que o senhor é uma pessoa boa, especial, prestativa. Que o senhor continue sempre assim, viu? Essa pessoa do bem. Um abraço, tudo de bom para o senhor. Fica com Deus. Oi, gente. Eu tô aqui para poder falar do meu pai. Falar do meu pai significa falar de um exemplo de superação. Essa é a palavra para mim. Em 72, 71, 72, nós mudamos para a cidade, para irmos para a escola. Eu devia estar com uns 8 anos de idade. E aqui nós fomos para a escola, crescemos, cuidando de nós, trabalhando muito. E ele continuou mexendo com as lavouras na roça, trabalhando, e a gente nos finais de semana ia nos ajudar. Até que nos meados de 80, ele não sabe ler, não sabe escrever. Foi o primeiro desafio tirar a carta de motorista. Essa carta de motorista, minha mãe pegou a revista, lia para ele, mostrava as figuras e ele decorou. Muito inteligente, ele decorou e foi fazer essa prova. E a prova foi oral, é claro, ele não sabia escrever como queria tirar essa carta. E ele tirou a carta de motorista. Comprou o carro, um fusquinha. Depois foi o próximo desafio. E agora? Eu quero tirar a carta de caminhão. Ele trabalhou um tempo, uns 2 anos na cooperativa, saiu da cooperativa e decidiu comprar esse caminhão. Foi trabalhar na usina e nas paradas da usina ele ia para as rodovias, ia viajar fazendo os fretes, saía de madrugada trabalhando muito para poder trazer essa estrutura, trazer essa raiz para a nossa família, para os filhos.
Meu pai sempre foi muito trabalhador, muito guerreiro e nos ensinou todos os princípios e valores que os filhos precisam ter. E eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele nos ensinou. E de uma forma especial eu quero falar para você, meu pai, que o Senhor foi meu exemplo de inspiração. Sem saber ler, sem saber escrever, o Senhor foi lá e tirou uma carta. Isso me motivou a voltar para a escola. Eu tinha parado no ginásio no primeiro ano e me motivou a voltar para a escola. Eu tinha parado no ginásio no primeiro ano e um dia eu vi o Senhor com um bornalzinho do lado na mobilete e eu estava lá no terminal de ônibus, o Senhor não me viu. 10 horas da noite o Senhor subindo e vindo da escola do EJA. Trabalhava o dia inteiro e ia para a escola para aprender a ler, para aprender a escrever o pouquinho que o Senhor sabe hoje. Eu quero agradecer muito ao Senhor e agradecer a Deus por tudo que o Senhor nos ensinou. Por causa disso eu voltei, fechei o médio, me formei num técnico e foi por causa disso, por causa da sua motivação de ir para a escola. E uma outra coisa que nos meados dos anos 80, foi quando o Senhor começou a trabalhar com os meninos. Ia para o educandário, treinava essa criançada, esses meninos, e quantos meninos o Senhor não tirou da droga. Me lembro de alguns do Senhor comentar que a mãe ficava desesperada e através do futebol, através do esporte, o Senhor ia levar esses meninos para o educandário, levava eles para o esportivo e ia treinar. E nesses tempos de 80, 90, com o Guarani, nós tínhamos uma torcida organizada. E eu queria mostrar para vocês aqui, nós temos um troféuzinho. Eu acho que foi esse troféuzinho que a torcida organizada ganhou. Nós íamos para os campos, os campeonatos, né? Eu era líder na época, né? Eu juntava a mulherada, as meninadas, os colegas, e a gente ia para o campo e ia torcer. Nós ganhamos um troféuzinho de melhor torcida organizada. Nós tínhamos, né? Você lembra disso? Foi muito bom. Foi bom mesmo esse tempo que nós vivemos juntos, né? E esse tempo, olha quantas conquistas, os troféus que o Senhor conquistou. Foi com muita alegria, né? Teve as tristezas, mas nós crescemos, nós aprendemos muito com o Senhor, viu? O Senhor não tem noção do quanto eu aprendi, do quanto eu cresci. Quero te agradecer muito, meu Pai, o Senhor é exemplo de motivação, exemplo de superação. Deus abençoe muito a sua vida. Eu te amo tanto, Senhor. No coração. Eu vou passando aqui para falar que eu te amo muito. Para agradecer toda a atenção, todo o carinho, toda a preocupação que o Senhor tem pela gente. Pela confiança de emprestar o carro, né? Porque eu tava tirando carta, porque olha, era bem barbeira, viu? Não parava nos pais, era um horror. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo que o Senhor sempre fez por mim. Eu amo o Senhor demais da conta. O Senhor mora aqui, ó, no coração, viu? Meu nome é Edisa. Bom, falar um pouco aí do meu pai, né? No tempo em que ele se envolveu muito com futebol, né? Investiu bastante, né? Ajudou muito, né? Ele sempre se preocupou, né, em levar o melhor para os jogadores, né? Eu lembro que sempre no final do jogo, né, tinha um lanche, tinha alguma coisa para servir para eles, né? E era assim uma coisa muito bonita, né, de se ver, porque o esporte é muito importante para a vida, né, da pessoa, principalmente às vezes esse período da juventude, né, que precisa mesmo envolver, né, com alguma coisa, né? Eu quero assim parabenizá-lo, né, ele por esse tempo que ele mexeu com futebol, né?
foi muito bom para ele, né? E ele cresceu muito nesse sentido, né? E se divertia muito, né? Eu lembro também que era uma coisa assim muito bonita também de se fazer, né? Que a gente fez, né? Era as moças, né? Que ia torcer pro time, né? Então era aquela coisa assim muito agradável, né? Chegava no estádio, né? As moças uniformizadas, tudo, né? Para torcer pro time. E era aquela coisa assim muito gostosa, né? Uma coisa assim maravilhosa, né? Era muita alegria, muita diversão e a torcida era quente, né? E era muito gostoso porque tinha aí também a torcida rival, principalmente do Oriente, né? Que era tudo muito bom, né? Então foi uma época muito boa, né? Parabéns aí pro meu pai, né? Toda a equipe, né? Que passou, né? Por essa etapa aí, né? Que já tem um bom tempo, né? Que Deus possa abençoar, viu? Parabéns e continua assim, né? A pessoa maravilhosa que é, tá? Deus abençoe a todos. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Aline, sou a neta do Zé Baixinho. Tô até aqui agora. Olha só, esses aqui são os pequenos troféus de números, né, que ele já conquistou. E que falar do meu vô. Eu sou muito privilegiada de ter um vô como ele, né, de ter ele como meu avô, um homem que inspirou e tem inspirado muitas pessoas, principalmente no futebol amador, né, que nós ouvimos tantas histórias de tantas pessoas que meu avô fez a diferença na vida delas, né, desde da juventude, da adolescência, né, instruindo cada um deles. E eu me sinto muito honrada de ter ele, das histórias que ele conta, né, do trabalho, do envolvimento que ele teve com cada um deles, que fez parte da história dele. E meu avô, eu amo demais, sou muito feliz, sou grata a Deus por ter o meu avô junto comigo, ter ele junto ao meu lado, andando, caminhando junto. E sou muito grata por tudo que ele fez e ainda faz por mim, não só por mim, mas como por muitas pessoas que estão ao redor dele. Então, assim, sou grata a Deus por ele, né, e por essas conquistas. Olha só o tamanho do troféu, né, dele. Então, sou muito agraciada por ter esse vô maravilhoso ao meu lado. Vô, te amo muito. Você sabe que o senhor mora aqui no meu coração, tá? Um beijo grande pra você, que Deus abençoe não só hoje, mas todos os dias da sua vida, tá bom? Tirando foto desse troféu, essa aqui é a minha paixão, eu adoro. A época que Zé Baixinho mexia muito com futebol, na época de 82. Passeava muito de caminhão, ia para as roças, para Alfenas, para tudo quanto é lugar. E eu adorava demais, eu gosto demais de futebol até hoje. Eu adoro assistir o jogo. E esse troféu aqui, para mim, é uma alegria. E, inclusive, ele fala que esse troféu é todo meu. Ele ganhou para mim. Foi uma história que nós realizamos na vida, que eu fiquei muito feliz, graças a Deus, e que foi muito bom. E mais feliz eu estou ainda porque agora, 15 de junho, vou fazer 60 anos de casado. E que nós aproveitamos muito a nossa vida, graças a Deus, aproveitamos muito. Passeamos muito e não tem muito que agradecer a Deus por tudo de bom que Ele nos concedeu a nós. E obrigado, Senhor,
por tudo que temos e somos, porque tudo vem do Senhor, vem de nosso Deus. Obrigado por estarmos aqui felizes com esse troféu e lembrança muito boa, muito linda para nós, na nossa caminhada, na nossa vida. Que Deus abençoe a nós e a todos que ajudaram nós no futebol, e temos muita saudade, graças a Deus. Obrigado. Aí, meu pai, beleza? Que bom, né? Tá relembrando esses velhos tempos, futebol, conquistas. Que bom, né? Isso aí a gente tem que fazer em vida enquanto pode. E o senhor merece. O senhor foi um grande guerreiro, um grande lutador aí, com essas meninadas aí, tirar da droga, ensinar um caminho bom. E isso o senhor sabe fazer e soube fazer muito bem. Quero te parabenizar por toda a sua conquista, por toda a sua luta, por toda a sua correria toda, né? Na época aí de caminhão, pra baixo, pra cima, atrás de jogador, corre pra cá, pra lá, pra pôr no campo pra jogar. Que bom que o senhor sempre teve aí uma forma de fazer as coisas. Lutar, braço forte, era roça, era plantar, era futebol, depois veio oficina. E isso aí, como disse, eu sempre peguei carona com o senhor. E eu quero agradecer muito por isso, porque tudo que a gente tem hoje, graças à sua luta, à sua força, à sua vontade. E não poderia ser diferente, né? Eu me espelhei nisso aí, nessa sua grande conquista aí, na sua grande força, vontade, luta. E aqui nós estamos agora, né? Nós estamos aqui, graças a Deus, fazendo essa homenagem, merecedora disso, grandes troféus, grandes conquistas. Teve as derrotas, mas faz parte, a gente aprendeu muito com isso. E hoje é troféu de pesca, né? E troféu de traíra, mandi, quanto mais pega, mais ganha. Então, assim, essa é a nossa vida de hoje. Quero te agradecer por isso, por tudo que a gente tem, por tudo que a gente conquistou, saúde e essa grande aí homenagem merecedora. Quero te agradecer a tudo, por tudo. E vamos lá, vamos seguir adiante e vamos lá, né? Vamos ver o que Deus preparou para nós. Tamo junto. Um abraço aí, fique com Deus. Parabéns, Zé Baixinho, por tudo que o senhor fez pelo futebol amador. O senhor é uma pessoa fantástica por ter ajudado muitas pessoas, nós jogadores, Guarani, Esportiva Juvenil. Isto marcou a vida de cada atleta. E você, conhecia a história do seu Zé Baixinho da cidade de Passos, Minas Gerais? Deixe nos comentários. Duarte890 aqui, fui!